é a advocacia criminal e muitas vezes tão mal compreendida e tão mal repudiada por tantos e tantos. Então, mais uma vez, meus amigos, meus queridos, muito obrigado. E cumprimento agora o egrégio Conselho de Sentença, as pessoas de André Luiz, de Aeudson, de Gilson, de Nívio, Zé Bezerra, Rivaldo e Guilherme. Dizem, senhores, as mais línguas, falam determinadas pessoas, verberam os leigos, que o júri é uma instituição obsoleta, que o júri é uma instituição arcaica, e por que não dizer uma instituição à beira da falência. Chegam até a dizer que o júri não passa de uma cunha medieval encravada no ordenamento jurídico moderno e que, por uma generosidade de ontem, se compreendia essa instituição e que talvez se entendesse que seria até um crime defender semelhante instituição nos dias atuais. São essas, senhores do Conselho de Sentença, são essas as palavras que saem da boca dos inimigos desse tribunal. São esses os raciocínios, as ideias, a bandeira que levanta os verdadeiros desafetos do egrégio Tribunal do Júri, o maior de todos os tribunais, o mais constitucional e, sobretudo, senhores, o mais democrático. Tribunal esse que eu sempre defenderei a sua existência no plano constitucional. Mas é até entendível e é forçoso confessar, é até dolorido compreender que existe uma aparente razão no dizer e nas ideias desses inimigos do Tribunal do Júri, quando apontam a sua falência. E a maneira é muito clara, e vou tentar explicar ao Conselho de Sentença. Entre nós, senhores jurados, entre nós, quando um crime é praticado, dois processos se instauram. O primeiro, o que nós chamamos de inquérito policial. Aquele presidido pela autoridade policial. Seguido logo após a prática do fato e o conhecimento deste. E o outro, presidido pela autoridade judiciária. O juiz togado, o juiz investido do cargo. Que nós chamamos de instrução criminal e que os mais conservadores e românticos denominam de sumário de culpa. Pois bem, senhores, o primeiro processo do qual falei, o inquérito, ele vem na generalidade, seguido dos informes detalhados da imprensa. Agora, senhores, se o réu é uma pessoa mais ou menos qualificada, se o acusado possui uma condição financeira mais ou menos acentuada, tais informes crescem, se avolumam, se avultam e se transmudam, senhores, num frenesi terrível, no noticiário pomposo, gordo, denso, polpudo, onde figuras, onde delegados, agentes, testemunhas que aparecem do nada, assumem o seu papel sob os holofotes, se deparam diante dos flashes
dos vídeos, das câmeras. Como disse Dr. Ítalo Ramon, talvez desejando o tão sonhado 5 minutos de fama. E não rara às vezes, senhores, nós vemos essas pessoas, esses protagonistas, sendo filmados, saindo, entrando de delegacias, dando toda sorte de entrevistas, tirando conclusões precipitadas, fazendo diagnósticos de embriaguez ou de qualquer outra situação. Isso vai ganhando o mundo. Vão se criando juízos de valor e, o pior, falsos juízos de valores. E muitas das vezes os senhores aqui já chegam com a consciência já pré-formada. Isso é natural porque já fui também jurado. E repito, e o que eu quero dizer, que quando um crime é praticado, o Gilson, a Eldson, Nive, quando um crime é praticado, 2 processos se formam. O primeiro, o inquérito, que é caracterizado pelo ruído, pela zoada, pelo estardalhaço, pela bulha. E o outro, o judicial, que é caracterizado pela discrição, pelo silêncio, pelo recato, onde a prova é realmente judicializada, onde a prova é para valer. E o resultado disso, senhores, o resultado disso é o que nós vemos. O réu fulano de tal, Rodrigo Arthur, é absolvido. E o povo, o público, que só tem conhecimento do estardalhaço, o público que só tem conhecimento do ruído, da bulha, não compreende, não entende e passa a criticar a decisão da justiça. Mas não é por esses informes que julga o tribunal do júri. Não é por esses informes que o Sinédrio Popular toma as suas decisões. O júri julga por prova séria. Não é por prova chinfrim, doutor Edjaci, como Vossa Excelência insinuou que a defesa teria trazido esse processo. Prova chinfrim, piegas, que eu não sou profissional de trazer, de mentir e nem de engabelar conselho de sentença. Vossa Excelência me conhece. Se tem de Vossa Excelência, diga Vossa Excelência como se fosse uma ofensa, porque eu não sou homem para trazer prova falsa, nem sou homem para trazer testemunha falsa. A defesa trouxe prova chinfrim, ela trouxe prova visual para o conselho de sentença ver e tirar suas conclusões. Eu não sou homem para isso. Não, o senhor não. Acredito que não. Acredite não, tenha certeza. Tenho certeza agora. Pois bem, senhores jurados, não é por esse tipo de forma que julga o tribunal. Pois se assim fosse, se o tribunal fosse julgar por esses informes, por os informes defeituosos, precários, correria não somente e tão somente para edificação de injustiças, de erros judiciários, que são tantos e tantos, que chega a aborroar as prateleiras dos nossos tribunais e dos nossos fóruns. E a par de tudo isso, senhores, a par de tudo isso, é compreensível, é justificável que os acusados, quando aqui se apresentam, que os acusados, que os réus, quando aqui cheguem nesse tribunal, dada da forma como foram apresentados, massacrados, pisoteados, enjovalhados, jogados aos cães, dissecados de todas as suas formas e maneiras, já chega aqui tal qual o farrapo humano, os mulambos. São tão grandes, nível, Zé Bezerra, são tão grandes essas deformações, são tão grandes essas situações que os seus íntimos, os seus mais profundos íntimos seriam incapazes de se reconhecer, eles próprios seriam incapazes de auto-reconhecer como são vistos, da forma que é visto
pela apresentação que se faz, principalmente pelos seus algozes. E principalmente num processo como esse, senhores, que desmoralizou todos os valores jurídicos, doutor Ítalo. Exacerbou os limites da lógica, do bom senso. Afrontou os mais comezinhos princípios constitucionais, como o princípio da própria liberdade, que a liberdade, senhores, é tão cara quanto a própria vida. Há quem diga que a vida é o maior bem que nós temos, mas eu digo que a liberdade também é, porque não existe vida sem liberdade, senhores. Talvez por essas e por outras razões, que Max Kaufmann certa vez disse na sua obra Psicologia do Crime. Os ditos criminosos, como são apresentados da justiça, da polícia e nos tribunais, nada tem deles próprios. E é uma verdade. Um processo, senhores, um processo criminal, senhores do Conselho de Sentença, nada mais é do que um duelo de provas. E vê-se quem melhor manejar essas provas. Quem melhor balançar e quem melhor exibir essas provas. Muito embora a obrigação de provar não é nossa. Simplesmente nós da defesa poderíamos ficar aqui calados às 2 horas. E esperar que o promotor de justiça, que tem o ônus da prova, que ele é o acusador. E nada fez. Aí se subverte os princípios processuais. Eu que tenho a obrigação de provar. Porque o promotor não fez. O promotor passou 1h30 aqui falando, não abriu o processo. Pediu a doutora Marconi para ler 2, 3 besteiras daquelas testemunhas mentirosas e achou que fez grande coisa e que Vossas Excelências estariam autorizados a condenar. Nós temos a obrigação, embora não tenhamos o ônus, de esmiuçar a prova, de mostrar o cuidado de editar vídeo, de mostrar a prova, de trazer testemunhas, para que Vossas Excelências tenham a segurança de votar. Como o doutor Ítalo falou, a tese ministerial é apoiada em 3 pontos: o excesso de velocidade, a ultrapassagem no semáforo vermelho e a questão da embriaguez. Eu vou primeiro na questão da embriaguez. Queria que fosse exibido